E aí, quinto ano? Tudo bem com vocês? Quinto ano, a gente está aqui para a nossa aula de História dessa sexta-feira, #sextou. E na aula de hoje, a gente vai começar o bloco 7, lá da página 124. Na realidade, a gente vai começar ele hoje e terminar hoje, porque vocês vão ver que ele não é um bloco muito grande, tá? Bom, e ele tem o seguinte título: As Primeiras Indústrias Brasileiras. Nos anos anteriores, em História e Geografia, você estudou que o café serviu tanto para enriquecer seus produtores, como para desenvolver alguns centros urbanos no Brasil. Então a gente viu, nas aulas de Geografia, que o café ele vai servir para enriquecer os produtores, as pessoas que produziam café. E esses produtores, eles vão começar a investir em indústrias nos centros urbanos, principalmente em São Paulo e no Rio de Janeiro. Também aprendeu que muitas pessoas migraram para cidades em busca de melhores condições de vida, aumentando a oferta de mão de obra. Então a gente viu que muitas pessoas de outros países, principalmente italianos, eles vieram para os grandes centros urbanos em busca de uma melhor condição de vida, tá? Isso fez que aumentasse a oferta de mão de obra, que tivesse bastante pessoas para trabalhar nessas indústrias que estavam surgindo. Bom, nas próximas aulas, trataremos das primeiras fábricas instaladas no Brasil, no fim do século XIX e início do século XX, e da vida de seus operários e trabalhadores. Então, nessas aulas, no caso, nesse bloco, a gente vai ver como que era, as fábricas no final do século XIX e início do século XX, e como que era a vida, das pessoas que trabalhavam nelas. Nessa imagem, a gente pode ver, o interior da fábrica da Sociedade Italo-Americana, em Salto, no estado de São Paulo, em aproximadamente 1910. Olha só, a gente pode ver que tem bastante mulheres trabalhando, na confecção da indústria textil, no caso, estão trabalhando na confecção de roupas. Bom, no trocar ideias, eu quero que vocês pensem sobre essas perguntas, tá? Para a nossa aula ao vivo, a gente poder discutir um pouquinho sobre elas. Pense no que sabe sobre a história do Brasil para responder às questões propostas. Nas primeiras fábricas brasileiras, quem comprava o maquinário, então quem que comprava as máquinas para serem usadas nas primeiras fábricas brasileiras, e quem eram os trabalhadores nas primeiras fábricas brasileiras? Pensem sobre isso na nossa aula ao vivo, a gente conversa um pouquinho sobre essa pergunta, beleza? Essas duas perguntas, Bom, a produção das primeiras fábricas. Então, olha só, lá no século XIX, parte dos grandes proprietários de terras passou a investir também na instalação de fábricas, embora mantivessem seus negócios no campo. Então a gente viu em geografia que os grandes proprietários de terra, aquelas pessoas que lucravam bastante dinheiro com a exportação de café, eles vão começar a investir também na instalação de fábricas, certo? O que seria fábricas? Vamos ver o conceito de fábrica? Fábrica é um conjunto formado pelas instalações, máquinas e operários com o objetivo de transformar matérias-primas em produtos prontos para o consumo. Então, uma fábrica é um conjunto que é formado por máquinas, instalações, onde essas máquinas vão ser instaladas, e operários. E nas fábricas eles transformam matéria-prima em produtos que as pessoas vão usar. Por exemplo, eles transformam tecido em camiseta, certo? Então, lá no final do século XIX, os grandes proprietários de terra, que estavam ganhando bastante dinheiro, principalmente com a exportação do café, eles vão começar a investir na instalação de fábricas. Além deles, então além dos grandes proprietários de terras, os empresários cujos negócios estavam relacionados com produtos importados, eles eram chamados de importadores, e ricos imigrantes italianos e alemães, entre outros, também passaram a investir na fabricação de produtos industrializados no Brasil. Então, além dos grandes proprietários de terra, os importadores, que eram as pessoas que traziam, que estavam relacionados com produtos importados,
e ricos imigrantes, principalmente italianos e alemães, eles também vão começar a investir na fabricação de produtos industrializados aqui no Brasil. E vamos ver o conceito de produtos industrializados. Olha só, é um produto que passou por um processo de transformação, alteração, acabamento ou montagem, tornando-se pronto para ser consumido, tá? Bom, lá no início do século XX, o Brasil já contava com fábricas que produziam itens para atender às necessidades do mercado interno, né? Tecidos de algodão, bebidas, calçados, chapéus, produtos farmacêuticos, roupas, sabão e velas, fósforo, cimento, vidro e bengala, entre outros, tá? Então, lá no início do século XX, o Brasil já contava com fábricas que atendiam as necessidades das pessoas que aqui moravam, tá? E estavam esses produtos como tecidos de algodão, calçados, chapéus, coisas que as pessoas usavam, precisavam no seu dia a dia. Observe nas imagens a seguir algumas das fábricas brasileiras do início do século XX. Então, olha só, nessa primeira imagem a gente pode ver operários na fábrica de óleo Sol Levante, em São Paulo, na cidade de São Paulo, né, do estado de São Paulo, em aproximadamente 1900. Então, olha só, essa imagem, tá, mostra os operários, as pessoas que trabalhavam nessa fábrica. E percebam, né, que tem até crianças que trabalhavam nesse período. A gente vai falar sobre isso ainda. Olha já essa imagem. Fábrica de flores. Mulheres e crianças em frente a uma casa de flores artificiais, que também, né, fica na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, no ano de 1910. Então a gente pode ver mulheres e crianças que trabalhavam já nesse período. Olha essa outra imagem. O interior da fábrica Pantaleone Arcuri Spinelli, em Juiz de Fora, em Minas Gerais, no início do século XX. Inicialmente, a fábrica produzia ladrilhos, hidráulicos, ferragens, tintas, louças sanitárias e etc. Então, olha só, aqui a gente já pode ver, né, homens, e ao fundo aqui a gente também consegue ver algumas crianças trabalhando. E percebam que além, né, da gente ver os operários nessas três imagens, olha só na onde que elas ficam, né? Em São Paulo, né, aqui, e Juiz de Fora, em Minas Gerais. Ou seja, são todas essas fábricas, elas estão na região sudeste, tá? Isso mostra que foi graças aos ganhos com o café que foi possível, né, a instalação dessas fábricas. Aqui a gente pode ver mais uma imagem, tá? Operários no interior da fábrica de bebidas em São Paulo novamente, olha só. Então isso mostra, né, que graças ao ganho com café foi possível a industrialização na região sudeste. E novamente, se a gente olhar aqui os operários, a gente vai ver crianças trabalhando, ainda mais numa fábrica de bebidas. Mas aí vocês, né, talvez devam estar se perguntando: Tio Lucas, mas por que crianças nesse período trabalhavam? Criança podia trabalhar em fábrica de bebida alcoólica? Sim, naquele período ainda não haviam as leis trabalhistas, tá? E como o salário também não era muito alto e geralmente a família era composta por bastante pessoas, as crianças e as mulheres, elas trabalhavam para ajudar na renda, tá? Então, sim, naquele período as crianças podiam trabalhar de acordo com as leis, porque não existiam leis trabalhistas, tá? Bom, continuando então, também já existiam no Brasil as fábricas que atendiam mais especificamente as necessidades da produção agrícola, por exemplo, tá? Então, nesse período também já havia fábricas que, além de atender, né, os itens básicos que as pessoas usavam no seu dia a dia, também tinham fábricas que produziam produtos relacionados à produção agrícola. Como olha essa aqui, como uma fábrica de chutá, ensacamento do café para exportação. Chutá é um tecido grosseiro utilizado especialmente para fazer sacos, tá? Olha só, a gente pode ver também máquinas para beneficiar o café. No caso, o que seria beneficiar?
submeter produtos agrícolas a um processo que objetiva melhorá-los para o consumo. Por exemplo, o beneficiamento do arroz consiste na retirada da casca e do farelo para a obtenção de arroz branco. Então, nesse período também, eles começaram a fazer máquinas que ajudavam, que auxiliavam no processo de melhoramento do café. Outra também que começou a ser produzido foi o curtume, para preparar o couro de animais. Curtume, o lugar onde se prepara o couro para que ele possa ser usado na produção de sapatos, roupas e outros itens. Então, nesse período, já também além de ter fábricas que atendiam ao mercado interno, o que as pessoas precisavam no seu dia a dia, também tinham fábricas que produziam produtos relacionados ao mundo agrícola, ok? Bom, após vocês lerem esse textinho, que a gente acabou de fazer, a gente vai aqui para a atividade 1. Na atividade 1, a tabela a seguir apresenta os dados sobre a quantidade de indústrias brasileiras no início do século XX. Leia e faça o que se pede. Então, olha só, no período de 1907, havia 3.258 estabelecimentos industriais no Brasil. Já no ano de 1912, havia 9.475 estabelecimentos industriais no Brasil. Já em 1920, tinha 13.336 estabelecimentos industriais no Brasil. Então, olha só, como que aumentou, do ano de 1907 para 1920, Aumentou bastante o número de indústrias no Brasil. Letra A diz o seguinte: calcule a diferença do número de indústrias entre 1907 e 1912, Então, vocês vão fazer esse número menos esse número e vão ver qual que é a diferença. E depois, entre 1912 e 1920, Vocês vão fazer esse número menos esse número e vão ver, a diferença. Na letra B, depois vocês vão fazer o seguinte: em que período o crescimento do número de indústrias foi maior? Por que isso aconteceu naquele momento, certo? Então, vocês vão ver qual período que foi maior e por que isso ocorreu nesse momento. Lembra todo sobre a questão da migração, da grande quantidade de pessoas nos centros urbanos, para responder essa questão. Bom, pessoal, essa vai ser a primeira parte da aula. Eu volto daqui a pouquinho no próximo vídeo para a gente falar sobre os trabalhadores nas primeiras indústrias, certo? Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre esse assunto, anotem no cantinho da folha, anotem no post-it ou anotem no caderno e na nossa aula ao vivo a gente tira todas essas dúvidas. Beleza, pessoal? Então até daqui a pouco. Tchau, tchau!